Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos seguir com as nossas listas. Vamos falar sobre o que não deu certo no mundo da tecnologia em 2020. Falar sobre o que não deu certo ajuda a gente a entender os erros e não repeti-los no ano que começa. A gente vai se basear num artigo que saiu na MIT Technology Review americana. Vamos pensar alguns dos fracassos tecnológicos de 2020 e falar sobre eles sob a luz da nossa realidade. Antes de começar a falar sobre isso tudo, eu quero lembrar você que nos ouve que é possível fazer parte da comunidade MIT Technology Review Brasil. É só acessar www.mittechreview.com.br/assine e aí você passa a saber primeiro sobre tudo que rola por aqui e também tem acesso a um conjunto de conteúdos exclusivos. Eu quero dizer também que esse podcast é um oferecimento do SaaS e da Salesforce. Meus amigos Rafa Coimbra e Carlos Aros, vou falar sobre uma tecnologia e a gente debate sobre ela, que nem fizemos com os prognósticos de 2021 e também com as tecnologias mais relevantes de 2020. A primeira tecnologia apontada pela Tech Review americana como uma tecnologia que fracassou em 2020 foi a tecnologia dos testes de Covid. Na verdade, um teste específico, o teste que tem uma tecnologia que busca a presença de alguns genes específicos, um teste que foi inventado na década de 80, inclusive o seu inventor ganhou o Nobel nos anos 90 e é usado numa vasta gama de testes diagnósticos e pesquisas laboratoriais. Aconteceu, evidentemente, não só o problema com o teste, mas com a distribuição, a logística. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos enviaram kits de laboratório aos estados com ingredientes errados e os testes não funcionaram. Os testes que são fundamentais, segundo tanto os economistas quanto os infectologistas, para manter a economia girando e tentar, de alguma maneira, conter o avanço da pandemia. Mesmo agora, 11 meses depois, a gente ainda encontra filas e atrasos. Os países entre os quais o Brasil se enquadra testaram menos do que deveriam e existe uma discussão sobre a eficiência. Aqui, especificamente no teste sorológico, a gente já viu muita gente contestar essa tecnologia e pessoas que foram infectadas não apresentam IgM, IgG, tem ali um algoritmozinho de interpretação e nem sempre isso reflete a realidade, o que pode fazer com que as pessoas tomem decisões erradas. Você fez o teste, Rafa Coimbra? Eu já fiz PCR, já fiz o do IgM e IgG, e é uma coisa impressionante, né? Porque hoje a gente vê, eu não vou nem falar o PCR, que é um pouco mais complexo, né? Tanto a realização do teste quanto depois a detecção, né? A parte laboratorial. Mas esse teste daquele pequenininho que você vai na farmácia e faz, o chamado teste rápido, esse realmente não dá para entender como em um ano para a indústria tecnológica é muita coisa. Avançou-se, né? Chegou-se a ter ali, no início era difícil achar, depois, hoje você faz facilmente numa farmácia de uma grande cidade, mas ainda assim eu acho que deixou a desejar. Tanto nessa parte, André, que você citou, de ser mais assertivo, de ser algo mais fiel. Eu não confio, eu fiz, o meu deu negativo, mas não sei, eu tenho aquela desconfiança, mas eu acho que também não foi investido
dinheiro para que se aprimorasse esse teste no sentido de uma detecção constante. E aí eu vou dar um exemplo do que já existe no mercado, né, para defender aqui meu argumento de que tecnologia não falta. A gente já vê aí em farmácias também uma espécie de um adesivo, né, um PET que a pessoa coloca, quem é diabético usa para medir glicose o tempo inteiro. Então, eu acho que faltou alguém pensar numa reunião de tecnologias para que talvez, né, quem, por exemplo, um profissional de saúde que está o tempo inteiro exposto ali ao vírus, imagina esse profissional, esse médico, essa médica, com um adesivo desse e ali conectado ao smartphone, passando informações, fazendo ali quase que um teste em tempo real. Eu acho que faltou um pouco mais de dedicação de alguém que pense nisso até comercialmente, porque eu acho que eu compraria. Tudo bem, eu estou confinado, não estou quase saindo de casa, mas eu gostaria de ter uma tecnologia dessa para que eu pudesse monitorar o meu organismo, a minha saúde o tempo inteiro. Para mim entra nessa lógica de que quando veio uma situação inesperada, né, bateu o desespero na população, todo mundo correu para buscar o que se tinha em mãos, o mercado, atento a essa crescente demanda, entregou. E demorou para se preocupar, de alguma maneira, em melhorar, potencializar as capacidades de várias ferramentas que a gente dispunha para lutar contra a pandemia. Então, vamos pensar nas máscaras e no quanto se avançou, não é? No design, no tecido, algumas têm uma espécie de filtro. Eu estava lendo esses dias testes e coisas que foram feitas a respeito das máscaras, e é impressionante como a gente saltou daquele momento em que na televisão se ensinava a fazer uma máscara caseira para essas que a gente compra hoje e que tem uma capacidade com uma resistência muito maior. A mesma coisa para os testes. O Rafa dá esse exemplo, não é, do aparelho para monitorar, né, do adesivo para monitorar diabetes, e sim, essa é uma situação que nós poderíamos avançar. Talvez agora, sob a ameaça de que as mutações vão fazer com que o vírus se torne uma presença incômoda e contínua, né, nas nossas vidas, a indústria comece a se mobilizar. Mas eu acho que a culpa nesse caso não é da tecnologia, mas da falta de organização e de investimentos para que ela se viabilizasse da maneira como poderia. E aí a gente tem, no caso da pandemia, tem vários outros exemplos para além dos testes. Veja o quanto nós evoluímos em respiradores ao longo do tempo. Aqui em São Carlos, no interior de São Paulo, pesquisadores da USP desenvolveram um modelo que era menos agressivo para os pacientes, a junção com as montadoras para poder fazer aparelhos com uma resistência maior e em quantidade maior. Enfim, foram alternativas que acabaram surgindo ao longo do processo, porque havia uma demanda ali e um entendimento de que aquilo era importante. Acho que no caso dos testes, a gente falhou nesse entendimento do quão importante é essa detecção. E aí não é só para o teste PCR, para esses outros todos, mas a gente falhou nesse monitoramento, nessa identificação, não é, de sintomas. Tudo que a gente discutiu sobre rastreamento de sintoma, monitorar as pessoas, tudo foi muito bonito na teoria. Agora você chega nos lugares, tem aquelas câmeras que monitoram temperatura e etc., e as pessoas passam batido por elas. Então não é questão da ferramenta também, não é a tecnologia, mas é o uso que se faz dela. O termômetro que o segurança na porta de algum lugar coloca para medir você, coloca no teu braço, porque tem a lenda de que não pode colocar sobre a sua testa também, outra bobeira que surgiu aí em tempos de disseminação de notícias falsas, mas ele vai lá, mede a sua temperatura e sequer olha a temperatura indicada no termômetro. E aí a gente vai colecionando uma série de aspectos em que a ferramenta não foi acompanhada da inteligência humana para que ela funcionasse. Falando de inteligência, nesse caso, a artificial, eu vou sacar o segundo fracasso tecnológico de 2020. E ele é o reconhecimento facial. Repara que a tecnologia evoluiu bastante,
a capacidade de combinar, entender, interpretar os rostos é certamente um dos maiores triunfos da nova geração de algoritmos de inteligência artificial. A técnica aparece em todos os lugares e em todos os lugares somos monitorados também. E isso inclui ambientes onde o uso tanto da captura quanto da interpretação dessas imagens pode parecer intrusivo ou injusto, como em algumas escolas, alguns lugares públicos. E o resultado foi que a gente viu uma série de proibições e restrições em cidades, estados e empresas que soaram injustos. A replicação de comportamentos preconceituosos acabou acontecendo e se estendendo à inteligência artificial, até que algumas grandes empresas interromperam os seus projetos de interpretação, de validação e análise preditiva. Então, como eu consigo saber se alguém vai cometer um crime através da análise da sua expressão? Existiu durante muito tempo um conceito de dilatação de pupila, batimento cardíaco, né? Claro que aí a gente extrapola um pouco o reconhecimento facial em si, mas uma das aplicações para esse tipo de tecnologia é fazer análises preditivas e, no final das contas, essas análises preditivas muitas vezes acabavam perpetuando um preconceito. Fizemos aqui no nosso podcast uma conversa muito legal com a Nina da Hora, nossa colunista, que sabe tudo do assunto. Sou fã de carteirinha da Nina, é uma conversa muito legal, um dos nossos primeiros podcasts, e para você que nos ouve, se quiser ouvir, vale muito a pena. Corre aí no seu distribuidor de podcasts, lá para o início da Technology Review, que tem uma conversa muito boa especificamente sobre esse assunto. Mas o fato é que essa foi uma das tecnologias que em 2020 acabaram capotando, Carlos Aros. E de novo, eu sustento a posição de que não é a ferramenta, mas é a falta de organização da sociedade para lidar com o avanço dessa tecnologia. Não é? A indústria acelerou o desenvolvimento de tecnologias de reconhecimento facial com diferentes aplicações, com diferentes apresentações do ponto de vista de hardware, né? Tem tudo que é modelo de câmera, tudo que é modelo de equipamento funcionando no mundo todo, com finalidades diferentes, mas faltou aquilo que, aliás, nós já falamos sobre isso no ano passado, que é, para mim, um dos debates que precisam ser enfrentados de maneira séria em 2021, porque já era urgente no ano passado, é mais urgente ainda neste ano, que é o debate sobre inteligência artificial ética. E aí a gente vai partir disso para essa questão que está colocada no artigo da dificuldade de regulamentação, que fez com que as empresas, pressionadas por grupos organizados, e devo dizer aqui, não de maneira injustificada, havia bons argumentos para essa pressão sobre empresas e sobre governos que estavam utilizando as ferramentas, as empresas foram obrigadas a revisitar suas posições e suspenderam o fornecimento. IBM, Microsoft, por aí vai, suspenderam o fornecimento dessas tecnologias. A suspensão não significa que eles pararam de trabalhar com isso no laboratório. Veja, a gente sabe que há aplicações importantes e que há benefícios trazidos pela utilização dessas tecnologias. Mas é preciso encontrar o meio do caminho e se organizar enquanto sociedade num debate que não é só sobre o Brasil, ou sobre os Estados Unidos, ou sobre a Itália, ou sobre o Reino Unido. É um debate do mundo todo sobre quais os limites para essas utilizações. E aí a gente vai ter como um grande expoente dessa discussão a China, que utiliza largamente a tecnologia e não necessariamente com finalidades das mais benevolentes. Então é super importante que outros atores se manifestem para que esse fracasso colocado aqui
pela Technology Review americana do reconhecimento facial, ele não seja um fracasso da nossa organização enquanto sociedade. A tecnologia está aí, ela traz vantagens, traz riscos, mas tem um lado positivo e negativo em tudo nessa vida. A gente precisa se organizar, sentar e escolher que caminho a gente quer tomar. Esse endereçamento falta. E a gente não pode deixar que essa discussão tenha uma ou duas vozes apenas. É preciso que a gente tenha mais vozes colaborando com esse debate. E, tristemente, esse debate ele vai ficando para trás cada vez que surge uma outra discussão. E a gente todo ano fica falando sobre essa história da importância de regulamentação de algumas dessas ferramentas, fala sobre a questão de inteligência artificial ética, tem grupos de estudos organizados para isso, mas a gente não caminha, porque aí os governos precisam abraçar isso também, né? E é interessante que é um tiro no pé para a própria indústria, porque reconhecimento facial é inevitável. A gente vai ter que passar por ela. É o progresso que vem por aí. Não tem como. A questão e é muito comum em tecnologia, a tecnologia primeiro vem com o pé na porta, né? Cria-se ali uma mudança de paradigma no mercado e depois a legislação, as discussões vêm atrás corrigindo os excessos. O que aconteceu nesse caso foi muito excesso de vários fabricantes, cada um pensando no seu próprio umbigo. Então, né, você citou aí, Nearos, são grandes empresas, teve a Amazon também. Se cada um corre para o seu lado tentando ser líder de mercado, beleza, você tem uma grande chance de ser líder de mercado. Mas se você acelera demais e tem problema, quando vem o veto da sociedade ou dos órgãos reguladores, a pancada também é muito grande. Isso faz com que, em vez dessas grandes empresas continuarem seus testes e sua evolução na tecnologia, muitas vezes elas ficam quase que paralisadas dentro de um laboratório. E sabemos que para que uma tecnologia ganhe escala, ela não pode ficar dentro de um laboratório, ela tem que ir para campo para ser testada, validada, ter um retorno sobre aqueles dados para que essas tecnologias melhorem. Então, talvez em algum momento, mas às vezes eu acho que isso é um pouco utópico, essas grandes marcas deveriam se unir para determinados protocolos, né, numa espécie de uma autorregulamentação comercial, para que pelo menos ali uma base que não impeça esse tipo de veto, né, da sociedade aconteça, porque para elas isso é muito ruim. O próprio MIT tentou capitanear uma iniciativa análoga a essa, Rafa, com a identificação única dos equipamentos que estarão conectados em internet das coisas. Todas as TVs, carros e dispositivos vão ter um identificador único, uma espécie de um CPF que vai permitir que se identifique, se reconheça esses devices, e a partir desse sistema de identificação única a gente vai gerar logs, tem uma questão de segurança, tem um processo que é fundamental para o bom funcionamento desse ambiente. E a indústria foi altamente refratária à ideia do MIT capitanear esse processo. Cada empresa tentou impor seu próprio padrão e, no final das contas, ficamos sem um padrão exclusivo, único para o mercado. Quando temos muitos padrões, na prática não temos padrão algum, e é o que acabou acontecendo, aparentemente vai acontecer. Vai ser muito difícil imaginar um consórcio dessa maneira, embora eu concorde totalmente que essa seria a melhor alternativa, até para tratar essas questões éticas. Tem um pedaço dessa história que precisa contar com o suporte e a participação da sociedade. A gente precisa incluir todo mundo, porque todo mundo vai ser diretamente afetado por essa tecnologia que, como o Coimbra bem disse, vai chegar. Nossa lista de fracassos tem também um jogo, é o Cyberpunk 2077. Os criadores do jogo, talvez o mais aguardado do ano, prometeram aos jogadores uma distopia de ficção científica, mas entregaram um mundo
completo de bugs. O universo que era imersivo foi assolado por problemas desde o primeiro dia, desde o lançamento. E aí os jogadores, especialmente aqueles jogadores que jogam em consoles, eles encontraram uma tonelada de problemas que vão de questões mais simples, de visualizações, até erros na estrutura do jogo. A Sony retirou o jogo das lojas uma semana depois do seu lançamento e ofereceu um reembolso total, integral para quem quisesse. Só que as pessoas queriam jogar. As pessoas queriam que o jogo funcionasse e não o dinheiro de volta. Claro que teve gente que optou por isso, mas no final das contas todo mundo quer gastar o dinheiro, mas quer receber o jogo funcional. As análises do jogo nem foram tão ruins, algumas pessoas gostaram. E aí o bom do mundo virtual é que todo mundo sobreviveu. Os bugs, muitos bugs e falhas que naquele momento tornavam o jogo impossível de ser jogado, acabaram virando ali parte da diversão. Um teletransporte aleatório ao pular do carro, ficar em pé na motocicleta, enfim, algumas ações do jogo acabaram ficando muito famosas. Eu não sou exatamente um jogador de videogame, mas acompanhei esse processo do Cyberpunk de perto e foi realmente uma decepção muito grande de tudo aquilo dessas três que a gente já falou. Os testes de Covid têm algumas explicações, eles tiveram a questão logística também, tem um pedaço que extrapolava a tecnologia, o reconhecimento facial, esse, sem dúvida nenhuma, claro, um problema tecnológico, mas afetadíssimo pelas questões sociais que permeiam o funcionamento dessa tecnologia, mas o Cyberpunk, esse foi um problema de implementação muito sério. Você, Rafa Coimbra, que é um jogador faixa preta, já tinha visto algo parecido acontecendo na indústria dos jogos? Eu achei interessante, André, porque a gente está falando de escala. Imagina, todo mundo na pandemia, quem gosta de jogar, estava esperando novidade e de repente vem algo que não entrega o que prometeu. Então acho que nesse caso, mais do que a falha, a gente está chegando realmente num nível de sociedade em rede e, obviamente, todo mundo na pandemia querendo algum tipo de entretenimento digital. Acho que não foi tão grave quanto seria em outros tempos. Eu acho que realmente o que frustrou foi esse descompasso entre a expectativa e a realidade. E esse choque em rede, todo mundo conectado, foi todo mundo para as redes sociais fazer ou reclamação ou chacota, né? Virou meme, teve muita brincadeira em cima. De qualquer maneira, eu acho que, concordando um pouco contigo, esse era um erro evitável, né? Se você está ali trabalhando num produto, por mais complexo que ele seja, como um jogo, dá para fazer muito teste antes e ver se aquilo vai suportar, se não vai ter algum bug e tentar melhorar. Talvez a empresa tenha se apressado demais e não dado tempo ao tempo. Nesse caso, dá para fazer, dá para simular, dá para testar e isso não aconteceu. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender que nesse mundo digital, a resposta também ela é muito rápida do ponto de vista do desenvolvedor, né? Hoje é muito mais fácil você, por exemplo, corrigir e atualizar uma versão. Lembra, né, quem é jogador antigo como eu, que começou lá no Atari, Atari TK90X que eu tinha. Você tinha que comprar uma mídia física, você tinha um cartucho, depois você teve fita, CD, e aí imagina se viesse um jogo num CD quebrado. Você teria que ir na loja, voltar a trocar. Hoje em dia, você atualiza, faz o download, né, como se fosse um aplicativo atualizado ali rapidamente. Então, a vantagem é essa. Agora é aquilo, né? A gente tem que dizer que, apesar do fracasso na operação, já que as pessoas não estavam conseguindo jogar, ele foi um sucesso de marketing.
A expectativa criada em torno do jogo, que acabou fazendo com que ele se tornasse esse fenômeno aí, que acabou saindo pela culatra, ela foi muito bem feita. E aí a gente precisa fazer alguns elogios para narrativa, enfim, para a construção desse universo que foi elaborado pelos desenvolvedores do jogo, os gráficos, aqueles que foram possíveis de rodar, e os personagens, né? E aí teve o lado de que a versão para PC ela acabou funcionando melhor. Eu já tô enferrujado nessa história de game, mas vários amigos que jogam fizeram críticas muito contundentes ao Cyberpunk 2077. Eu acho que todas elas são justificadas pela frustração do gamer, mas alguns deles também foram elogiosos em relação a tudo isso. Tanto é que algumas análises de impactos da tecnologia e projeções que são feitas de como nós vamos nos encontrar daqui a algum tempo vão ao encontro de elementos e momentos que são retratados dentro do jogo. Então há uma série de aspectos bem pertinentes dentro da história. Agora, tinha que funcionar. Não dá para fazer todo esse barulho, bater tambor do jeito que eles bateram e fazer o fracasso acontecer. Tinha que fazer a história rodar e deixar os jogadores muito felizes. É um sucesso de marketing e um fracasso de tecnologia. Vou puxar o próximo fracasso e ele está no ar. Quando a gente olha para o céu e cada vez mais vai se deparar com uma poluição luminosa das constelações de satélites que orbitam em nosso planeta. A gente vai, à medida que o tempo está passando, vai vendo, vai tendo a nossa visão contaminada com os reflexos de milhares de satélites comerciais, cada vez mais baratos, colocados no ar por empresas como a Amazon, a OneWeb, a SpaceX, que vem chegando bem pesado, por sinal, e eles querem cobrir a Terra com conexões de internet. Quando o 5G se espalhar, devemos ver um crescimento exponencial desse tipo de solução. E hoje a gente já tem foguetes que podem levar 60 satélites. É realmente uma profusão que vai ser difícil, mais ou menos como a gente vê acontecendo com os oceanos, por exemplo. O problema para os astrônomos é que a luz do Sol é refletida nesses satélites e eles passam em baixas altitudes ao amanhecer e ficam perpetuamente iluminados. E isso, em números absolutos, pode representar um grande problema. A SpaceX pretende lançar 12 mil satélites Starlink e as outras operadoras mais 50 mil. A preocupação é maior para telescópios ópticos de campo, são situados no topo das montanhas, e o trabalho na utilização desses telescópios ele está relacionado à detecção de planetas, de objetos próximos à Terra, que podem inclusive colidir com o nosso planeta, e essa poluição luminosa atrapalha muito o trabalho desses astrônomos. Está acontecendo uma tentativa de corrigir o problema. A SpaceX tentou colorir um satélite de preto, mas ele acabou esquentando, e então as empresas precisam equipar o satélite com algum tipo de tinta, de cobertura que seja anti-reflexo, mas em 2020 nós estamos atrapalhando os astrônomos com satélites que aumentam a luminosidade que circunda nosso planeta, Rafa Coimbra. Eu sou do time
que acho um absurdo tudo voando, tá? Então já deixo claro aqui que sou contra espécie de carro voador. Eu não quero céu poluído, nem em baixa altitude, Papai nem... Noel de trenó, pode não? Não pode. Por mim, para Papai Noel tinha que andar de metrô. Esse negócio de ficar circulando em cima da cabeça da gente... não ia ter entrega de presente, então. Que é uma visão que a gente tem do futuro, né? De coisas voando, de satélite. É legal, por um lado, no imaginário, mas eu acho ruim por isso. Primeiro, né, no caso, estou falando aqui de drones, né? 2020 foi um ano que falou-se em entregas de drone, muito aqui no Brasil, inclusive. Eu não quero ter drone voando na minha cabeça entregando nada, eu não quero ter carro voador. E no caso dos satélites, eu acharia muito triste olhar para o céu um dia e não enxergar estrelas, e enxergar uma pancada de satélites, tudo iluminado, daqui a pouco vai ter propaganda no espaço. Eu acho que o espaço é algo também, a exemplo do que a gente vinha aqui discutindo do reconhecimento facial, é algo que tem que ser questionado, debatido, porque o espaço está sendo colonizado no sentido de comercialização, então isso não é mais teste. A SpaceX já fez, né? Starlink, que é a empresa responsável lá do Elon Musk, já está funcionando, então é uma tecnologia viável comercialmente e vamos lotear o espaço comercialmente, seja para esse tipo de intervenção ou para outros. Então, de quem é dono do espaço? Quem é responsável por isso? O que a gente quer fazer com isso? É hoje praticamente uma terra sem lei. Terra não, ó, o trocadilho aí. É um espaço sem lei e a gente tem que pensar nisso. Eu não gostaria, por mais que eu ache a tecnologia de internet por satélite sensacional para áreas remotas, se a gente puder levar a internet para quem não tem por um preço acessível, vai ser genial. Mas lá para cima tem muito espaço por aí, manda para bem longe, para um lugar que a gente não veja como a gente continua vendo atualmente. Fora os interesses particulares dessas empresas, né? Cada uma delas com uma finalidade, com um tipo de negócio, usando desse espaço que é do todo. Mas acho que não é um problema sem solução. Né? Dos estudos todos que vêm sendo feitos, para além do fato de que é preciso encontrar limites e se chegar a uma alternativa viável para os satélites, há a questão de que é possível desenvolver novos tipos de materiais, trabalhar com outros equipamentos que minimizem esses efeitos que foram tão problemáticos, estão sendo tão problemáticos para nós. O que é positivo é que quando se encontra alternativa, seja na indústria espacial ou mesmo no campo militar, essas alternativas depois chegam para nós convertidas em outros produtos, em outros materiais, em outras tecnologias que se tornam benéficas para as nossas vidas. Então, que se busque uma alternativa e que essa alternativa venha logo para minimizar esses efeitos e que mais adiante esses novos materiais, enfim, o que quer que seja que vá mudar esse efeito da luminosidade e etc., que ele chegue nas nossas mãos convertidos em ferramentas que vão auxiliar no nosso cotidiano. E a gente não pode esquecer do lixo espacial, que é uma preocupação já de muito tempo, uma preocupação inclusive para nós aqui embaixo, porque eventualmente algumas dessas coisas acabam entrando na atmosfera terrestre e despencam aqui do nada. Felizmente, em geral isso acontece em regiões não habitadas, enfim, no oceano, boa parte delas, mas é comum acontecer, mas são quinquilharias que têm, sei lá, 10, 15, 20 anos que nós estamos colocando no espaço e uma hora, não é tudo que sobe, desce. E aí essas coisas, aqueles pedaços que não são desintegrados na reentrada, eles conseguem chegar até o solo ou até o mar. Então a gente também está criando para além da poluição que a gente cria aqui embaixo, a gente também está criando um lixão espacial com todos esses equipamentos lá em cima. É isso. Essas foram as principais falhas, esses foram os principais fiascos
tecnológicos em 2020. O que mais você precisa saber? Agora falando de 2021 e num prazo um pouco mais curto, quero perguntar para o Carlos Aros no que devemos ficar de olho, Carlos Aros, nesses próximos dias e semanas. Não é, adeus ano velho, feliz ano novo, e os problemas continuam os mesmos, não é? Continuamos assistindo a guerra entre Donald Trump e as plataformas. O presidente dos Estados Unidos está banido do Facebook e do Twitter. Postagens feitas por ele foram removidas dessas plataformas. Tudo isso por causa do episódio envolvendo a invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos. Nessa semana que passou, uma multidão em defesa do Trump contra a proclamação da vitória do Joe Biden, incentivados por ele, pelo Donald Trump, o que motivou as plataformas que foram os espaços utilizados por ele para se comunicar com os seus apoiadores a promover essa remoção. Aí sobram argumentos contra o banimento, sobram argumentos a favor do banimento, mas no fundo de tudo isso, a gente tem duas coisas que são importantes para a gente observar. Primeiro, à medida em que as plataformas começam a se organizar de modo a travar esses ambientes para determinados grupos, nesse caso aqui, os grupos de apoio a Donald Trump, esses grupos também se reorganizam e encontram outros espaços, outras plataformas, naquilo que a gente vai entender como um universo menos mainstream nas redes sociais. Essas plataformas existem, elas já são muito utilizadas, e aí, à medida em que eles perdem espaço nos canais mais populares, eles se reorganizam, as conversas não vão desaparecer. Não é? Fechar um espaço de fala dentro do Twitter ou do Facebook não vai diminuir a proliferação dessas ideias, certo? Só vai fazer com que elas aconteçam às escondidas. Então esse é um ponto. E dois, é esse mesmo o papel das plataformas? Esse é o dever delas, enquanto espaços abertos que se tornaram para esses debates, acabaram se tornando canais oficiais para divulgação de informações de governos, de empresas. Os presidentes, né, o nosso presidente, o presidente dos Estados Unidos, usam muitas vezes essas redes para fazer comunicações oficiais. Há uma ação no Supremo Tribunal Federal que discute se o presidente Jair Bolsonaro pode bloquear ou não pessoas no seu Twitter, uma vez que ele usa como um canal oficial. Assim como a Suprema Corte nos Estados Unidos já discutiu isso também. Então, é uma discussão interessante. Será que as plataformas podem adotar esse tipo de postura, de promover uma curadoria sobre o que está sendo dito dentro desses espaços? E aí são esses dois debates que surgem, e é para eles que a gente tem que ficar bem atentos ao longo desse ano, que promete ser tão polarizado quanto o ano que passou. Infelizmente, independentemente dos argumentos e razões de cada lado, o que é lamentável é assistir à ascensão da irracionalidade. E aí, só para fazer uma lista rápida aqui, tá? Ó, Twitter, Facebook e Instagram bloqueando as contas dele. Aí o Facebook proibiu ele indefinidamente. O Shopify cancelou a loja da campanha dele. O YouTube está punindo o Trump e outros canais que continuam reforçando os argumentos dele contra a vitória do Biden. Até a Twitch desativou a conta do Trump. Faltou uma. Qual? Ele pode ir pro TikTok, que é chinês. Bom, sobrou o TikTok para ele. O TikTok e o Donald Trump são as suas dicas da semana, Rafa? Não, eu tô de olho essa semana na CES, a Consumer Electronic Show, que é considerada a maior feira de eletrônicos do mundo.
e acontece todo ano em Las Vegas de forma presencial, mas obviamente por causa da pandemia vai ser mais um encontro virtual. A feira vai ser toda online. Nós aqui na MIT Technology Review Brasil vamos acompanhar tudo de perto, vamos cobrir o evento e é uma feira que dita tendências, né? O que a gente fica de olho ali são nos lançamentos, as grandes marcas todas estão lá de eletrônicos, muito voltadas para o consumidor em casa. Então, obviamente, espera-se que os produtos apresentados ali, as novidades venham para áreas como TV, os assistentes de voz, tudo isso deve ter anúncio interessante, mas também por conta da pandemia, é uma área que a gente vai ter que prestar mais atenção em casa conectada, em central de entretenimento. O que vem nesse ano de 2021 que vai conquistar o consumidor, porque ainda vamos permanecer um bom tempo em casa, mesmo com vacina, mesmo com as coisas aparentemente melhorando, a gente ainda vai permanecer um bom tempo em casa. Então, o que vai ter de novidade é o que a gente está de olho. Tirando essa parte toda de entretenimento, eu já dei uma pesquisada ali no roteiro, tem alguns anúncios previstos para inteligência artificial, e eu acho que essa é uma área que vai ser muito explorada, mas não a inteligência artificial por si só. A gente vai começar a observar ela sendo incorporada em pequenos objetos, pode ser num sensor, aliado a um sensor dentro de casa, pode ser numa pulseira inteligente. A inteligência artificial ela começa a se disseminar por vários equipamentos. E a outra parte que eu também estou esperando muito acontecer é na área de saúde. Desde a saúde à distância ou nesses próprios também objetos, né, nos computadores vestíveis, os wearables, mais sensores, medição de oxigênio. Quem sabe pode ver um teste que eu estava tanto reclamando que não veio, de Covid, um teste rápido, algo que surpreenda a gente na área da saúde. Eu torço para que aconteça ao longo dessa semana. Estou contigo, Rafa. CES é certamente um dos momentos mais esperados, aguardados por quem gosta de tecnologia e raramente nos decepciona. Também estou aqui bastante ansioso para ver o que vem pela frente e não raro as apresentações, os produtos que são levados em primeira mão na CES acabam realmente se tornando padrões de mercado. É isso, meus amigos. Quero lembrar mais uma vez que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce e também quero convidar você que nos ouve a ficar por dentro da Technology Review, segunda edição chegando. Assina lá em www.mittechreview.com.br/assine. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review, Carlos Aros. Tem muito conteúdo também, André, lá no nosso site, mittechreview.com.br. As análises dos nossos colunistas, reportagens, tudo traduzindo as transformações e as revoluções que a tecnologia faz na nossa vida, na sociedade, no mundo dos negócios. É só acessar que todo dia tem conteúdo novo por lá. E também, claro, nos acompanhar nas redes sociais, onde todo esse conteúdo é compartilhado. Só seguir @MIT Tech Review BR. Vou aproveitar para convidar o pessoal que está nos ouvindo também para fazer o download do nosso relatório especial sobre trabalho em qualquer lugar. Tá o ano começando, tem muita empresa ou profissional liberal, autônomo, que está pensando aí se vai para um escritório, para um coworking, se vai ficar em casa no home office, os líderes de equipe pensando como é que vão remanejar as suas equipes. Quem se deu melhor nesse período de pandemia, quem performou melhor em casa, tudo isso está no nosso relatório. É quase que um guia para que você possa repensar a sua jornada de trabalho em 2021. Tá lá, é de graça, é só baixar e depois dizer pra gente se você concorda, como é que tá sendo a sua vida aí nesse novo ano que chega em relação ao mercado de trabalho. O podcast da semana que vem é sobre a nossa edição especial, a nossa Work Anywhere. Muito bom, Rafa, Carlos Aros, meus amigos, sempre muito bom conversar com vocês.
para você que nos ouve, fica o convite para a gente se encontrar aqui mesmo na próxima semana. Um abraço para todo mundo. Tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.